Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 14, versículo 27, que diz assim o texto: Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, o nosso texto, ele apresenta que os discípulos, eles estavam em meio a uma forte tempestade. O barco sendo sacudido de um lado para o outro, e a escuridão no meio da madrugada trazia medo e muita incerteza para cada um deles. Quando viram Jesus andando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma. O medo havia tomado o coração totalmente deles. A pergunta que eu faço aqui é: em meio à dificuldade, em meio à tribulação, temos conseguido identificar quando é Jesus vindo em nossa direção? Quando é bênção e quando é maldição? Mas no texto, Jesus, com a sua voz inconfundível, ele declara 3 palavras de vitória. 3 palavras que atravessam o tempo e servem para nós de grande aprendizado. Jesus diz: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E dentre essa palavra, desse texto, nós vamos apresentar algumas lições que serão importantes para nós. A primeira lição é: tende bom ânimo. Jesus sabia que o ânimo é o primeiro que o inimigo tenta nos tirar. O ânimo é a primeira coisa que o inimigo tenta nos roubar. Quando as ondas aumentam, quando a tempestade acontece, quando o dia mal vem sobre nós, o inimigo sempre tenta nos roubar o ânimo. O desânimo é uma arma utilizada pelo inimigo. O desânimo é uma brecha espiritual. Por isso Jesus diz: Tende bom ânimo. Meus irmãos, tende bom ânimo, e principalmente no dia mal. Quando nós mostramos que temos ânimo, um bom ânimo no dia mal, é porque mostramos a Deus a nossa fé e a nossa confiança na Tua Palavra. João 16, verso 33 vai dizer: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que o mar seja bravio em nossas vidas, assim como foi com os discípulos, Jesus já venceu o mundo. O ânimo, meus irmãos, não vem das circunstâncias, vem de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele que mantém o ânimo firme na palavra em nossos corações. E o segundo aprendizado, a segunda lição é: Jesus diz: Sou eu. No meio da confusão e do medo, Jesus ele se identifica. Ele diz: Sou eu. Ele não envia um anjo, ele não envia a sua voz de longe, ele mesmo se apresenta. Quando Jesus diz: Sou eu, ele está reafirmando: Estou aqui. Eu sou o mesmo que te chamou. Eu sou o mesmo que multiplica os pães e acalma o mar. Eu sou o Deus conosco. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é a garantia de vitória. Quando reconhecemos que é Ele, o medo perde a força, o dia mau, a tempestade perde o poder e nós passamos a ter paz em meio à tribulação. E a terceira lição é: não temas. Meus irmãos, Jesus ele encerra com a ordem: não temas. O medo ele paralisa, mas a fé ela faz nos caminhar. A fé não nos deixa parar. Quando nós obedecemos, nós seguimos com fé no Deus que tem nos prometido. Cada vez que Cristo diz não temas, Ele nos convida a agir com fé, mesmo quando tudo parece impossível.
2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é espiritual e só vence com fé também espiritual. Meus irmãos, quando nós obedecemos à voz de Jesus, o medo perde o domínio e a fé, ela assume o controle. Meus irmãos, com esse texto, nós aprendemos certas coisas importantes para a nossa vida. A voz de Cristo, a voz de Jesus é o maior milagre no meio da tempestade, quando conseguimos ouvir a voz de Deus até nos dias maus. E esse é o mais importante, ouvir a voz de Deus até no dia mau. Antes de acalmar o vento, Jesus, ele acalma o nosso coração. Quando nós conseguimos ouvir a voz dele, quando nós ouvimos a voz de Cristo, antes de mudar o cenário, Cristo Jesus, fortalece a nossa fé. A frase "tem de bom ânimo", ela cura o nosso ânimo, nos fortalece. Quando Jesus diz "sou eu", ele se revela, ele mostra a sua presença, ele se identifica. Quando Jesus diz "não temais", ele restaura a nossa confiança. Portanto, meus irmãos, tem de bom ânimo. Jesus diz: "sou eu, não temas". Quando essas 3 palavras se tornam verdadeiras dentro de cada um de nós, o mar da vida já começa a acalmar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E quer guardar essa palavra? Temos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.